Cara, vamos lá. Vazou ontem a notícia de que a CBF, em parceria com a Nike, estaria possivelmente avaliando a ideia de, na Copa do Mundo de 2026, o Brasil utilizar como segundo uniforme uma camiseta vermelha. Nesse vídeo você vai ver comigo alguns aspectos não relacionados aí a marketing, não relacionados a questões aí do esporte mesmo, do futebol, mas aspectos jurídicos que podem impactar nesse processo de adoção de uma segunda camiseta de cor vermelha na seleção brasileira de futebol. Se você é advogado, estudante de direito, acho que esse papo aqui pode ser interessante se você também gosta de futebol e acha que esse assunto pode render uma boa conversa de mesa de bar. Ou de um café. Vamos lá. Todo mundo sabe que o Brasil tem duas camisetas, uma camiseta amarela e uma camiseta azul. Isso já é algo que tem mais de, 80 anos de história. Na Copa de 58, salvo engano, o Brasil já jogava com a camiseta azul. Na Copa de 62, o Brasil já jogava com a camiseta amarela como primeiro uniforme. E assim, é algo que já faz parte da tradição brasileira, todo mundo conhece. Fora do Brasil, todo mundo reconhece a camiseta amarela. E uma alteração dessa natureza agora, nesse momento particular, revela duas questões que a gente precisa avaliar um pouco melhor. Vamos lá, sem entrar no mérito político da questão, mas nos últimos anos a camiseta amarela passou a ser adotada por grupos de direita, pessoal que se identifica como patriotas, apoiadores majoritariamente do governo anterior, governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e é aquele pessoal que sai para protestar de camiseta verde, de camiseta amarela, né? Camiseta da seleção. E muita gente passou a identificar quem usa a camiseta da seleção como pessoas que pertencem a esse grupo de apoiadores políticos do ex-presidente da República. Bem, atentos a isso, muito provavelmente a CBF e a Nike identificaram algo que talvez seria uma oportunidade de alavancar as vendas, né, desse produto, dessa camiseta da seleção, no ano da Copa, ano de 2026, que também, curiosamente, é ano de eleição. Então, se ao invés de o Brasil ter apenas a sua camiseta amarela, que foi sequestrada por um grupo político, e ao invés de a segunda camiseta ser uma camiseta azul, já tradicional, alguém lá numa mesa de reunião da Nike teve a brilhante ideia. E se a gente pegar essa segunda camiseta azul e substituir por uma camiseta vermelha? Mas por que vermelha? Então fica assim aquele questionamento, por que vermelha? Porque o grupo que se alinha ao outro espectro político no cenário aí brasileiro estaria mais alinhado com partidos políticos que adotam a cor vermelha tradicionalmente. Seria aí o caso do PT, PSOL, que é amarelo e vermelho, mas enfim, grupos de esquerda são desde sempre reconhecidos pela adoção da cor vermelha. Então, talvez lá na Nike, lá na CBF, alguém tenha tido essa brilhante ideia de que transformar a segunda camiseta numa camiseta vermelha faria com que houvesse uma adoção, faria com que houvesse mais vendas dessa camiseta para esses grupos que não gostavam mais da camiseta amarela em razão dessa rivalidade política. E tá, o que acontece? A partir do momento em que a CBF decide fazer isso, ela se posiciona politicamente, porque ela observa que a camiseta amarela, sendo adotada por um determinado grupo, manda essa mensagem de que, beleza, temos consciência de que a camiseta amarela pertence a um grupo, então vamos lançar a camiseta vermelha para atender o outro grupo político. Nada mais é do que um posicionamento político.
e também marqueteiro, né? Porque busca aí fazer com que essa camiseta venda um pouco mais, né? Agora, a questão que é interessante a gente analisar, já sob o aspecto jurídico, pode a CBF fazer isso? Pode a CBF pegar essa camiseta azul que já foi incorporada aí à cultura brasileira desportiva e simplesmente substituir por uma camiseta vermelha para atender objetivos de marketing e objetivos reflexamente políticos? Pode a CBF fazer isso? Existe alguma norma que impeça a CBF de fazer isso? Você aqui, meu colega profissional do direito, talvez advogado, ou então estudante, o que a gente tem que analisar para encontrar a resposta a esse questionamento? O que é a CBF? A CBF ela é uma associação civil, ela é regida por um regime de direito privado. As associações têm ali uma disciplina normativa, salvo engano, a partir do artigo 53, 59, por aí, no Código Civil, uma pessoa jurídica de direito privado. E ali no Código Civil, a lei traz requisitos básicos, essenciais ao funcionamento, ao objeto, à estrutura, a deliberações de todas as associações civis. E a CBF é uma delas. Questões pormenorizadas serão disciplinadas pelo estatuto próprio das entidades, dessas entidades que são associações. Então, beleza. Sabendo agora que a CBF é uma associação privada, que diz o estatuto da CBF sobre essa questão? Bom, já está repercutindo até na mídia tradicional. Galvão Bueno fez uma defesa ontem muito contundente da camiseta azul, mencionando esse artigo 13 do Estatuto da CBF de 2017. O artigo 13 fala sobre os símbolos, sobre os elementos identificadores dessa entidade, dessa associação que é a CBF. E lá no artigo 13, acho que inciso 3º, diz que os uniformes a serem adotados, no caso aí as seleções de futebol, feminina, masculina, esses uniformes devem trazer as cores do símbolo da CBF, aquele escudo da CBF que todo mundo conhece. E aqui a gente não está falando das cores da bandeira do Brasil, não. São as cores do símbolo da CBF, que, por uma questão de lógica, né, tem também as cores do Brasil: branco, amarelo, azul e verde, né? Você pega aquele escudo da CBF, todo mundo tem aí na mente ele, e lá nesse artigo 13, inciso 3, diz que os uniformes devem adotar as cores do escudo da CBF. Beleza. Existe alguma exceção? Existe, e está previsto, e ela está prevista nesse mesmo dispositivo, que diz que em ocasiões festivas, eventualmente, a CBF pode autorizar, mediante decisão colegiada dos seus diretores, a adoção de um uniforme em outras cores. Então, você vê no próprio estatuto dessa associação, você vê que ali existe uma limitação para essa possibilidade. Então, se a gente vai entrar em 2026 pensando em Copa do Mundo, a adoção de uma segunda camiseta que não traga as cores do escudo da CBF, ela tem um óbice no próprio estatuto da CBF. Então, muito provavelmente, essa notícia que vazou, talvez ela não seja verdadeira, ou se for verdadeira, alguém aí da CBF ou da própria Nike não considerou o que dispõe esse artigo, esse inciso ali do estatuto da CBF. E aqui surge então uma controvérsia, né? Surge aqui uma lide, um conflito de interesses que pode ser apresentado por algum associado, por alguém que detenha algum cargo ali na CBF, eventualmente insatisfeito, descontente, caso realmente a confederação venha a levar para frente essa ideia de trazer uma camiseta vermelha.
alguém que integre aquela associação na qualidade de associado, algum dos seus dirigentes, alguma das pessoas que fazem parte ali da estrutura organizacional daquela associação, pode então apresentar esse conflito de interesses ao Estado juiz. No caso, por envolver questão de natureza desportiva, teria que parar para analisar para ver se isso precisa ser submetido primeiro à justiça desportiva. Mas eu acredito que não, porque aqui não está sendo discutida questões relacionadas a competições. Isso tem previsão constitucional, inclusive. Eu estou um pouco enferrujado, eu vou aqui da minha lembrança da época que eu estudava isso com foco em concurso público, mas em questões que envolvem direito desportivo, o Poder Judiciário só pode ser acionado depois que, no âmbito administrativo, a justiça desportiva tem natureza administrativa, né? Apesar do nome justiça. Depois que a discussão for esgotada ali no âmbito da justiça desportiva. Então, teria que analisar se seria necessário submeter essa controvérsia à justiça desportiva, mas eu acredito que não, porque é uma questão relacionada ali ao âmbito da própria associação. Então não está sendo discutida uma questão desportiva, está sendo discutida uma norma que rege aquela entidade associativa. Então, essa observância ao que estabelece o estatuto poderia ser apresentado ao judiciário para que diga que a associação deve observar aquilo que está no seu estatuto. Então fica aí essa reflexão. Pode a CBF fazer isso ou não pode? Se fosse para a gente defender uma tese aqui de forma mais assertiva, seria necessário sentar aqui e passar pelo menos um dia estudando o tema, mas a gente puxou aqui algumas pistas pelo que vem sendo debatido na imprensa para encontrar um caminho que seria possível seguir dentro dessa discussão jurídica relacionada à possibilidade da CBF adotar uma segunda camiseta vermelha na seleção brasileira de futebol. Você, meu colega aí, advogado, estudante do direito, deixa aqui nos comentários o que você acha, se você gostou desse vídeo. Peço que você deixe um like, mas deixa de verdade, porque me ajuda. Faz com que esse vídeo alcance mais pessoas e esse canal cresça, né? Eu tô compartilhando aqui vários vídeos toda semana, falando sobre questões que são do interesse de quem é do direito, e você, meu colega que está aí assistindo, chegou aqui porque outra pessoa deixou um like em outro vídeo. Então eu peço, deixa o like nesse, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.